Og Mandino foi um dos escritores mais destacados do século passado. O curioso é que Og Mandino, quando ele tinha 35 anos, ele estava falido, bêbado, na sarjeta, a sua esposa o havia abandonado e ele estava pensando em suicídio. Curiosamente, 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da lista dos nomes mais conhecidos da Terra. E ele passou a escrever vários livros para trazer ânimo, para trazer expectativas às pessoas. E é interessante que no seu livro autobiográfico, ele nos dá uma pista segura de como você começar o dia animado, com grandes expectativas. Ele dizia o seguinte, que logo de manhã, antes de você comprar o seu jornal, ou melhor, de você ler, ou de você tomar o seu café, compre o melhor jornal da cidade. Hoje, as pessoas veem a internet, né? Mas imagine se você, pela internet, você começar a ver as notícias de uma determinada página. Aí ele fala o seguinte, não comece a ler as notícias pelas páginas políticas. Você vai ficar decepcionado. Você não seria ousado o suficiente para ler as páginas de economia. Você entraria, talvez, em depressão. Também não é de bom tom. Então, eu não te recomendo você a ler as páginas policiais, que é bem capaz de você nem querer sair de casa. Também não te aconselho a você ler a página de esportes. Vai que você é vascaíno e não está com esse negócio atravessado na garganta de ficar na segunda divisão até hoje. Ele dizia o seguinte, você quer começar bem o dia, quer começar o dia bem animado? Comece, sabe ler, o quê? Leia as páginas do obituário. Aquelas páginas que trazem a lista de todas as pessoas que morreram. Leia todos os nomes, grandes e pequenos, até as letras miúdas. Quando chegar ao final, você vai descobrir uma coisa fantástica. Sabe qual a primeira coisa que você vai descobrir? Que o seu nome não está ali. Você vai descobrir que todas aquelas pessoas ali estão mortas e que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida. Se você está aqui, já é um milagre da provisão de Deus em nossas vidas. A sua e a minha estada aqui não é algo fortuito, não é algo por acaso, é porque Deus nos trouxe aqui. E se nós estamos aqui e Deus está aqui, Ele pode realizar algo surpreendente e um milagre extraordinário na tua vida nesta manhã. Você acredita nisso? E é com essa expectativa, com essa alegria, que eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso 12. Obrigado quem trouxe água aqui para mim, estou tão distraído aqui, obrigado. Isaías, capítulo 40, verso 12. Todos acharam? Sentado mesmo. A leitura é grande. Quero que você preste atenção. Observe que todo esse texto ele é basicamente regido por perguntas. E perguntas retóricas. Perguntas das quais a gente já tem a resposta. O profeta Isaías, simplesmente, por um recurso poético, ele faz essas perguntas simplesmente para exaltar as características de Deus. Ele diz assim, a partir do verso 12, quem mediu na concha das suas mãos as águas? Quem tomou numa medida os céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? Quem pesou os montes em romanas e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o conselheiro ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? Ou quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são para ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que as ilhas são para ele como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano
basta para queimar, e nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações perante ele são coisa como não é nada. Ele as reputa como menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis o nosso Deus? Com quem ou com que coisa confrontareis a ele? Com ele. O artífice forja a imagem, o ourives a cobre de ouro, e faz cadeias de prata faz para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompa e busca um artífice perito para que faça assentar uma imagem esculpida que não oscile. Não sabes? Não ouvis? Por acaso não ouvis? Não vos foi anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou sobre a terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem, pois, me comparareis? Diz o santo. Levantai os vossos olhos ao alto e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto diante do Senhor, o meu juízo passa despercebido, o meu direito passa despercebido diante de meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o Senhor Deus, o Criador, não se cansa, nem se fatiga, e nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas aqueles que esperam no Senhor, amém. Texto glorioso. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez a nossa oração, ó Pai, é que Tu venha falar através de mim ou apesar de mim. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, já que esse texto é todo regido por perguntas, eu também gostaria de tratar com vocês hoje nesta manhã sobre um tema que também é uma pergunta. A pergunta é: quão grande é o teu Deus? Quão grande é o teu Deus? É magnífico notar que esse texto, que fala de um Deus todo-poderoso, que fala, cujo título é a majestade de Deus, que fala de um Deus que mediu na concha de sua mão as águas, que mediu os céus a palmos, que pesou os pó da terra em balança de precisão, que sabe quantas estrelas tem no céu, e as nomeou, e que as manda, e quando ele chama, nenhuma vem a faltar. Esse mesmo Deus desse texto é Jesus Cristo, porque o texto fala sobre o servo sofredor. Esse mesmo Deus que criou tudo com o poder da sua palavra, é aquele menino que nos nasceu, que João Batista anunciou, preparou o caminho. Ele nos nasceu, foi envolto em panos, foi colocado numa manjedoura, com aos 12 anos estava debatendo com os doutores da lei sobre a Bíblia, cresceu na urdidura, na luta, na batalha de uma carpintaria com as mãos calejadas, e morreu por nós em nosso lugar. É esse mesmo Deus, que é todo glorioso, que veio, padeceu por nós, e nos deu a vida eterna, nos deu a esperança de salvação.
Falar de Deus, da existência de Deus, é algo complexo. Por quê? Porque muitas pessoas chegam a conclusões as mais loucas possíveis sobre Deus. Karl Marx chegou a falar que Deus era uma fruto da criação da mente humana. Eu fico pensando, se o homem é pó, e de fato o homem é pó, e se a criatura não pode ser maior do que o seu Criador, qual é o tamanho do Deus de Karl Marx? Deve ser algo extremamente significante. Friedrich Nietzsche, ele falava que Deus estava morto. Aí vem Dostoiévski que vai dizer, mas se Deus está morto, tudo é possível. O panteísmo vai dizer que tudo é Deus. O politeísmo vai dizer que existem vários deuses. O ateísmo vai dizer que Deus não existe. Os agnósticos vão dizer que, caso Deus exista, nós não podemos conhecê-lo, compreendê-lo. Os teístas vão dizer, não, Deus existe, mas ele fez o seguinte, ele criou o universo, deu corda e largou de mão, você que se vire. O curioso é que o homem, reputando-se como sábio, tornou-se louco. O homem veio o iluminismo e os outros movimentos, o que eles começaram a fazer? Quiseram jogar Deus para a lateral da história. O homem, na sua empáfia, na sua arrogância do seu conhecimento, pensando que era alguma coisa, se embruteceu. E nós fomos assolados por 2 grandes guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, morreu mais de 30 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 60. Na China, com um governo carrasco, opressor, morreram mais de 60 milhões de pessoas. E nós, no século passado, no auge do conhecimento humano, nos luminares do saber da mente humana, tivemos mais mártires cristãos do que em qualquer época da história. Tudo isso porque o homem se embruteceu e quis jogar Deus para a lateral da história. Mas o homem não é coisa alguma. O homem sem Deus não é nada. Deus é o Deus Todo-Poderoso que governa a história com as suas fortes mãos. E ninguém muda a história a não ser Deus. E Deus nos deu o privilégio de guiarmos a história através das nossas orações. Se você tem um Deus Todo-Poderoso, você pode mudar a história desse mundo através da sua oração. Porque Deus decidiu governar este mundo através da oração. Deus é soberano, sim, mas Deus em sua soberania, na sua economia, Ele decidiu guiar o mundo através da oração dos seus santos. E é curioso notar também que até na igreja, muitas pregações mudaram, deslocaram o eixo de Deus. Muitas pregações hoje deslocou o eixo do teocentrismo, ou seja, Deus do centro, cristocentrismo, para o outro antropocentrismo. O que se vê hoje é que parece que Deus está ao serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Se você for numa livraria aí, você vai notar que 2 livros estão sempre novidade a toda semana. Toda semana tem uma novidade. Você entra na livraria, toda semana esses livros têm novidades, são os livros mais vendidos do mundo. São os livros de autoajuda e os livros que te ensinam como ficar rico rápido. Sabe o que esses livros dizem? Que você é um gigante, que você tem a força, que você tem poder, que há poder nas suas palavras. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, e ele era não vou dizer o nome de empresa, não fazer propaganda, mas sabe essas empresas de marketing multinível, que sempre dá aquela ilusão que a pessoa vai ficar rico rápido, tal, vai se dar bem na vida? Ele resolveu sair do trabalho que tinha estável para ficar nesse emprego. E depois ele quis voltar, porque viu que era uma canoa furada, não pôde voltar. Um dos livros que ele lia, sabe qual era? Você é um rinoceronte. Eu, curioso, eu gosto de ler, eu peguei esse livro e fui ver. O livro falava o seguinte: você é um rinoceronte, porque o rinoceronte, ele é resiliente, ele entra em qualquer mata, ele tem aquela pele grossa, então os espinhos não machucam, então você também, as pessoas dizem não aos seus sonhos, você continua de nariz em pé ali, perseverante, você vai conseguir. Mas se nós notarmos a Bíblia diz exatamente o contrário de nós. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que nós somos fracos, muito fracos. Chega a dizer que Deus conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se o quê? Que somos pó. Irmãos,
Nós temos fraquezas físicas. Quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, o tempo vai esculpindo em nossos rostos rugas indisfarçáveis. Em determinado momento, uma boa maquiagem disfarça. Mais à frente, uma cirurgia plástica. Mas chega um ponto em que nem a equipe do Ivo Pitangui dá jeito mais. A pele vai ficando enrugada, a musculatura flácida, já imaginou? As mãos descaídas, os joelhos trôpegos, a visão embaçada, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que nasce na tua cabeça é a morte te chamando para um duelo. Olha, tem irmão aqui que tem um exército acampado ao seu redor, hein? Nós somos fracos, nós temos fraquezas morais. A gente chega para Deus, quantas vezes nós chegamos para Deus e falamos, Deus, eu não vou mais incorrer nesse pecado, eu não vou mais tropeçar nesse erro, eu não vou fazer mais isso. E nós tropeçamos e tropeçamos e tropeçamos, e nós choramos e nos arrependemos. Sabe por quê? Não é porque te faltou sinceridade, não, é que o que nos faltou foi poder. O que nos faz vencer o pecado, nossa força de vontade, é o poder de Deus em nossas vidas. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes nas madrugadas tenebrosas, na noite escura da alma, nós ajoelhados, as lágrimas vertendo, a voz embargada, a garganta apertada, a alma angustiada, e nós gemendo para Deus, falando, Senhor, eu não aguento mais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos seres dúbios, controversos, paradoxais. Nós temos introjetado dentro de nós uma esquizofrenia espiritual. O mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos. O bem que nós queremos fazer, este nós não fazemos. Nós somos fracos, muito fracos, mas é glorioso dizer que nós servimos a um Deus que mediu na concha de sua mão as águas. Um Deus que mediu os céus a palmos. Um Deus que pesou em balança de precisão todo o pó da terra. E Ele é todo poderoso, e Ele está aqui para nos guiar, para nos levar a umas mansões celestiais. Não importa o quão fraco nós sejamos. Para se ter uma ideia do tamanho de Deus, o profeta, ele faz comparações de forma poética. Então, para que a nossa mente possa perscrutar, pelo menos ter um pequeno vislumbre de quão grande Deus é, ele faz comparações que, para nós, são até certo ponto tangível ao nosso entendimento. Até certo ponto. Ele fala o seguinte, primeiro ponto, ele fala que quão Deus é grande, o quanto ele é superior, o quanto ele excede a sua criação. Ele fala, quem mediu na concha das suas mãos as águas? Melhor, da sua mão as águas. Nem das suas mãos, ele fala uma concha, uma mão só. Todas as águas. Que águas são essas? Os nossos oceanos e mares. O Índico, o Pacífico, o Atlântico, o Egeu, o Cáspio, o Adriático, o Báltico, o Vermelho, os lagos, o Amazonas, o Nilo, tudo isso na concha das suas mãos. Vai você, o dia que você estiver estressado, quiser desestressar, vai numa praia aí, leva um baldinho, e tenta esvaziar só o nosso Atlântico ali, vê quantos baldinhos dá. O nosso Deus mediu na concha das suas mãos. E ele vai além, ele fala que Deus mediu os céus a palmos. Se você perguntar a um astrônomo, não importa quão peregrina seja a sua inteligência, quão robusto seja o seu conhecimento, se perguntar para ele qual o tamanho do universo, ele vai dizer, não sei. Mas nós sabemos que ele tem um limite, o universo tem um limite, porque só Deus é infinito. Deus habita tanto no universo quanto fora do universo, Deus transcende toda a sua criação. Mas dizem os astrônomos que o universo, ele tem em torno de 92 ou 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Imagina se você pudesse viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Se você vivesse 92 bilhões de anos, você ainda não teria chegado no final do universo. E, no entanto, Isaías vem nos falar de forma poética que Deus mediu os céus a palmos. E não apenas isso, no verso 26 ele vai dizer o seguinte, que ele tem um exército de estrelas que ele chama,
E nenhuma delas pode negar quando ele chama. Ele enfileira aquelas estrelas aí, e ele sabe o número, não apenas o número, ele sabe o nome de cada estrela, ele nomeou as estrelas. E ele não apenas não contou, diz aqui que estão apenas, não apenas contadas, mas todas bem contadas, para ver o nível de controle do universo que Deus tem. Se você perguntar de novo, novamente, um astrônomo, quantas estrelas tem no universo, ele vai dizer, não sei. Mas eles falam o seguinte, que há mais estrelas no universo do que toda a areia que existe nos desertos e nos mares. Tenta contar, só um baldinho de areia, se você não fica louco. Um baldinho de areia, grão por grão ali. E, no entanto, diz ali Isaías que Deus recolheu todo o pó da terra numa medida e contou como fosse pó de ouro. Tamanho foi a sua precisão ao contar. E tendo mais estrelas, ele conhece cada estrela pelo seu nome. Deus é maior que toda a criação. E Deus é maior do que toda a criação, não apenas no aquilo que a gente chama de universo macro, mas no micro também. Pega uma folha de uma árvore. Talvez aquela folha seja mais complexa do que todo o nosso estado do Rio de Janeiro todo junto. Pegue um ovo, abra um ovo. Aquele ovo ali é mais complexo do que qualquer máquina que o homem jamais construiu. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso. Alguém já disse que nós temos em nossos olhos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada olho, porque se não fosse assim, geraria curto-circuito e nós não enxergaríamos. E vem gente dizer que Deus não existe, que nós somos frutos de uma obra de uma evolução. Se nós somos fruto de uma evolução, eu só faço uma pergunta. Só uma pergunta. Tá, uma célula evoluiu, virou a gente. Tá, mas eu te pergunto, quem foi que colocou a informação dentro de você? Quem foi que colocou, e cada uma das suas células tem uma fita de DNA de mais de 1 metro de comprimento, acho que 1,70 m, que diz qual é a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, a cor dos seus olhos, qual o seu temperamento. Está ali. Todo o seu DNA junto daria mais de 192 bilhões de quilômetros de comprimento. Aí eu te pergunto, quem foi que colocou dentro de você a informação? Quem? Quem é que colocou essa informação? Não existe acaso, obra do acaso fortuito nenhum que venha fazer isso, a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Deus é maior do que a criação. Agora, qual o tamanho de Deus com relação ao conhecimento? Ele fala o seguinte, quem guiou Deus? Quem aconselhou Deus? Porque ele tomou conhecimento? Quem instruiu Deus? Onde Deus estudou? Quem foi o guia de Deus? Quem foi a banca que examinou a sua tese de doutorado? Qual foi o instituto onde Deus fez o seu pós-doutorado? Deus tem conhecimento de todas as coisas. Deus, ele não conhece a ciência, ele é a fonte de toda a ciência, dele emana toda a sabedoria, dele emana todo o poder, dele emana todo o conhecimento. E não apenas isso, ele vai dizer que Deus é maior do que todas as nações. Pensem vocês no Império Assírio, devastador, conquistador, no Império Babilônico, megalomaníaco, que tinha os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Pense no Império Medo-Persa, no Império Greco-Macedônio, no Império Romano. Pense hoje nos Estados Unidos, na China, no Brasil, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Pensa todas essas nações juntas. Sabe o que Isaías vai falar? Eis que, não uma só nação, eis que todas as nações são para ele como nada, como menos do que nada. Eu não sei os irmãos, mas eu, na minha limitada inteligência, eu não sei o que é menos do que nada. E Deus reputa todas elas como nada, como coisa alguma. E mais à frente, para a gente ganhar tempo, ele vai falar também sobre os príncipes, que ele fala o seguinte, que mal foram plantados e semeados, mal se arraigou o seu tronco sobre a terra, eles já se secam quando passa um sopro sobre eles. Aí vem Nabucodonosor com a sua empáfia, vem Alexandre o Grande, vem Hitler, vem Mao Tse Tung, vem Gengis Khan, tanta gente aí no mundo, e pensa que vai ficar aqui eternamente reinando, e de repente,
vem um sopro, eles se secam, nem se arraigaram, não ficaram arraigados nessa terra não, foram levados como um palha, hoje não são mais nada, tem o seu nome cristalizado num passado longínquo da história. Sabe quando Deus vê alguém se levantar contra o seu povo, contra a sua igreja, o que Deus faz? Quando alguma nação se levanta contra Deus, diz o Salmo 2 que Deus olha do seu trono e ri, Deus ri deles. Deus vai dando corda, vai levando a história até onde Ele quer ali, usa como instrumento da sua mão para correção ali, e quando chega ali, cumpriu o seu desígnio, acabou. Por que nós atemorizamos o nosso coração se nada é maior do que nosso Deus Todo-Poderoso? Por que tanta preocupação, tanta angústia, tanta desolação? Se nenhuma nação pode sobrepujar o poder de Deus. Se nenhum conhecimento pode sobrepujar toda a inteligência e toda a sabedoria de Deus. Sabe o que nós vamos fazer na eternidade, meus irmãos? Nós vamos conhecer Deus. E vamos passar toda a eternidade conhecendo Deus e conhecendo Deus e conhecendo Deus e conhecendo Deus. Sabe por quê? Porque Deus é inesgotável. Lá o céu não vai ser um marasmo, uma mesmice, não. É todo dia conhecendo Deus, que maravilha. E quanto mais você conhece, você vê que menos sabe. E você vai conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a Deus. Por que nós atemorizamos o nosso coração? Ele vai mais adiante. Nós vemos que no tempo de Isaías, havia muita idolatria. E ele vai falando que o artífice faz para ele escultura, o ourives cobre de ouro, de prata, bota num lugar para não cair, e vai passando o tempo, adentrando a história, você vai ver que isso vai se repetindo. No tempo de Paulo, em Atenas, quando Paulo foi visitar Atenas, Plínio escreve que quando Paulo foi visitar aquela cidade, havia ali mais de 30 mil estátuas dedicadas às divindades. Tamanho foi a corrupção do homem, tamanho foi o devaneio, o homem se reputando por sábio tornou-se louco. O que levou a Diógenes satirizar os atenienses, sabe o que ele fez? Ele saiu a pleno meio-dia ali, à luz do dia, sol a pino, pegou uma lanterna e começou a procurar, meticulosamente, até que alguém chegou para ele, o que procura, Diógenes? Sabe o que ele falou? Eu procuro um homem, porque aqui só tem deuses. O homem, em sua ignorância, ele forjou para si a imagem de Deus Criador em quadrúpedes, em répteis, em imagem de homem. Pensa numa coisa, imagina o seguinte, um pescador retira uma imagem de um rio e faz dessa imagem a padroeira do Brasil, a protetora do Brasil, que se imagina se um iconoclasta se investir quando aquela imagem é quebrar, ela não pode se defender. Se alguém segurar e tropeçar, ela cair, ela não vai flutuar não, ela vai quebrar, porque os ídolos nada são, eles dependem de nós para andar. O salmista vai dizer que eles têm pernas, mas não andam, têm mãos, mas não pegam, têm olhos, mas não veem, têm garganta, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, eles não nos ajudam, eles não recebem nada, mas o nosso Deus Todo-Poderoso está vivo. Jesus Cristo morreu, mas está vivo, intercedendo por nós. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior do que qualquer ídolo, ele é maior do que qualquer príncipe, ele é maior do que qualquer pseudo-conhecimento, ele é maior do que qualquer empáfia, ele é maior do que a nossa arrogância, ele é maior do que o nosso pecado. Não há nada que ele não possa fazer por nós. E ele vai mais além, agora indo para a parte prática aqui, que minhas horas estão esgotando, ele vai dizer o seguinte: Por que, pois, reclamas ao Jacó e falas ao Israel? O meu caminho está encoberto diante do Senhor. O meu direito passa despercebido diante do meu Deus. Olha que estranho. Israel agora estava reclamando que Deus agora estava passando de largo pelo seu caminho. Deus não conhecia o seu caminho. Deus não sabia o que estavam passando. Eles estavam atribulados realmente, período babilônico. E Deus não se lembra de nós. Deus está passando ao largo. Quantas vezes nós mesmos não falamos, como estamos no auge da nossa luta, na noite fria da alma, e dizemos: Senhor, se tu és tão grandioso, se tu és tão todo-poderoso assim, se tu és tão majestoso, por que estou passando essa luta? Por que estou enfrentando esse deserto? Por que minha vida está essa sequidão? Por que não me ouves? Por que não me respondes? E mais à frente, e outra coisa, eles ainda vão fazer juízo de Deus.
falar que Deus está sendo injusto, porque o meu direito passa diante de Deus despercebido. Senhor, eu tenho direito, Senhor. Eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor. Por que tu não me ouves? Sabe qual a resposta de Deus na boca do profeta Isaías? Ele fala o seguinte: não sabes, não ouvis, que o Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso, não se cansa nem se fatiga? Faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor? O que Deus quer dizer é o seguinte, que Deus, Ele não se cansa em te ajudar. Deus não se cansa em salvar nosso familiar. Deus não se fatiga em ouvir a sua prece, em colher as tuas lágrimas, em te ajudar, em te socorrer, em fortalecer os teus passos, em aclarar a tua visão, em te direcionar, em te perdoar, em te ajudar, em te salvar. Deus não se cansa nem se fatiga. A Bíblia vai dizer que Deus abençoa os seus enquanto eles dormem. Isaías faz parecer todo esse pleito do seu povo como algo descabido. Como assim não? Se Deus conhece todas as estrelas por nome, por que Ele não vai saber do teu problema? Por que Deus não te conhece? Por quê? Por que Deus não te ouviria? Faz forte ao cansado e dá força ao que não tem nenhum vigor. Talvez esteja gente aqui já sem ânimo, o seu carro já está sem gasolina nenhuma na sua vida ali, tal. A pessoa veio aqui no tranco, veio aqui no embalo, não vou, veio pela inércia, mas Deus está aqui nesta manhã para te renovar tuas forças. Deus está aqui para devolver o júbilo dos teus lábios, da tua voz, o brilho dos teus olhos. Deus está aqui para te dar esperança, para renovar as tuas forças, para salvar a tua família. Deus está aqui para dar um cântico novo no teu ser. E agora, o último versículo diz assim, o que diz o último versículo? Mas os que? Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É curioso, primeiramente, por quê? Por que Isaías, quando ele falou que os jovens se cansam e se fatigam, por que ele não falou que eram os velhos? Não ficaria mais lógico? Os velhos se cansam, ou não? Se cansam. Os idosos se fatigam, mas falou os jovens, os moços se fatigam, exaustos caem. Por quê? Porque a nossa força, a nossa esperança não vem do braço da carne. A nossa força, o nosso vigor vem de Deus. O nosso ânimo não vem de uma academia de ginástica, não vem de uma corridinha no final de semana, não vem da musculação, não. Quem renova as nossas forças, a nossa esperança, o nosso brilho nos olhos, é o Espírito Santo dentro de Deus, nos nossos corações. Nós não dependemos de político, nós não dependemos de conjuntura econômica nenhuma, nós dependemos do Deus Todo-Poderoso para sanar os nossos problemas, para nos levar às mansões celestiais. Agora eu pergunto a vocês, por que Isaías termina assim? Mas o que esperam no Senhor, renova suas forças como águia, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Preste bem atenção nos verbos. Subir, correr e caminhar. Se você observar bem, você está no grau descendente e não ascendente. Eu pergunto você, será que Isaías não frequentou uma boa escola de homilética, de retórica, de oratória, não? Porque qualquer pessoa, qualquer bom orador que se preze, ele sabe que jamais você pode terminar um discurso na descendente, mas sim na ascendente. Não ficaria mais bonito se Isaías falasse assim, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, voam com asas como águia. Não ficaria mais bonito? Mas por que Isaías faz isso? Por que Isaías termina assim? Preste bem atenção. Poucas vezes na vida nós vamos alçar voo. Algumas vezes nós vamos correr, mas caminhar é a dinâmica da vida. O que te suga as energias não são as raras vezes que você decola na vida, não são as poucas vezes que você corre, mas são as
É o constante caminhar da sua vida, é a sua rotina. Acorda cedo, leva filho para a escola, volta, faz compra, faz almoço, lava roupa, volta, domingo, abre a igreja cedo, espera o culto acabar, ensaia o grupo de louvor, acaba a reunião, fecha a igreja, vai para casa, corre, faz almoço, volta, abre a igreja, liga o ar-condicionado, prepara tudo, prepara as salvas, prepara a água, volta, fecha a igreja, espera a reunião, fecha tudo, volta para casa, acorda cedo, vai para o trabalho, leva filho para a escola, paga a conta, recebe conta, trabalha, volta para casa, vai dormir, pega trem cheio. É isso que suga nossas vidas, as nossas forças, é a dinâmica da vida. Então, por isso que Isaías termina assim, porque os que esperam no Senhor voam como asas de águia. Na verdade, se você pensar bem, no sentido da vida está na ascendente. Por quê? As suas energias pouco se exaurem quando você voa. Poucas vezes você vai correr, mas caminhar é constantemente. Deus renova as suas forças na rotina da tua vida. Deus renova as suas forças daquele que está exausto. O que eu vou fazer hoje? Que mensagem eu vou trazer hoje? O que eu vou falar para o meu filho? O que eu vou fazer amanhã? E a sua mente fica. Talvez você chegou aqui exausto. Talvez você chegou aqui sem nenhum vigor. Mas eu te digo uma coisa. Uma coisa eu posso te afirmar. Deus conhece você, Jaqueline. Deus conhece você, Gustavo. Deus conhece seu nome, Jorge. Deus te conhece, Rosanete. Deus te conhece, Lorival. Deus conhece você que está aí desse lado aí. Deus conhece o teu nome. Deus conhece toda a sua igreja. Se Deus nomeou todas as estrelas e chama uma a uma e contou bem contada, ela não sabe que o fio do seu cabelo, Deus não sabe que o fio do seu cabelo caiu. Deus não sabe que o seu gás acabou. Deus não sabe que você está doente. Deus não sabe do seu clamor. Deus não sabe das suas lágrimas. Deus não conhece as suas dores. Deus não sabe que sua doença é incurável. Deus não sabe que você não tem esperança nenhuma a não ser Ele. Deus está aqui nesta manhã para devolver alegria à sua vida, para restaurar o seu casamento, para salvar a tua família, para restaurar as suas forças, para que amanhã você acorde com esperança nos seus olhos e tenha a alma restaurada em nome de Jesus. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Pastor Jorge.